Nutrição e saúde. Oferecimento, farmácia Sempre Forte. Nosso forte é cuidar de você. Mix. Nutrição e saúde. Com a Nutri Camila Spinelli. E Nutri Camila Spinelli já tá aqui no nosso estúdio do Jornal da Mix para falar sobre Whey Protein. Semana passada, né, a gente estava falando de leites e derivados e também intolerância, alergias, enfim. E hoje a gente fala do Whey Protein, que é a proteína do soro do leite. Pode? Não pode? Para que serve? Onde é que usa? Vamos saber todos esses detalhes com Camila Spinelli. Bom dia, Cami. Bom dia, Gi. Bom dia, Pancho. Bom dia, Heinz. Todos os nossos ouvintes. Sim, semana passada falamos de intolerância à lactose, né? E aí, como entramos um pouquinho, falamos de leite... pensamos em trazer então um pouquinho do Whey Protein, que ele já foi pedido outras vezes para a gente falar de suplemento. Eu já até comentei há algum tempo atrás sobre suplementos e suplementos proteicos, né? E hoje o Whey é um dos suplementos proteicos mais utilizados. A gente pode dizer que é um suplemento mais vendido. Acho que é o mais popular, né? É o mais popular, Pancho, mas ele tá quase perdendo a vez aí pra creatina, na verdade. Ah, pois é, Ele tá tá na bem moda a questão da creatina. agora Agora eu verdade, lembrei que estou esquecendo faz uma semana já de tomar minha creatina. Então, ele é um dos mais populares junto com a creatina na questão proteica, né? Entendi. Mas os resultados são comprovados para aumento de massa muscular, principalmente. Antes da gente entrar agora, então, na seara Whey Protein. Agora confundiu minha cabeça. Creatina e Whey são proteínas? Elas têm a mesma equivalência? Servem para a mesma coisa? Vamos lá, não é a mesma coisa, não é a mesma equivalência. Não é tudo igual. Não é tudo igual. É proteína, Explica, Nutri. Isso, são proteínas diferentes, de fontes diferentes, de origens diferentes, que vão ter diferentes ações no nosso organismo. A creatina, ela está muito ligada com disposição, com força e sim, aumento de resistência de massa muscular, né? E ela dá mais esse pique também, porque a creatina, a gente armazena no músculo, junto com fósforo e fósforo da energia. Tá? Bem claro, de uma forma bem rápida, né? Assim, pra gente lembrar. Então, por isso que a creatina, ela é utilizada também como, às vezes, pré-treino, não só como pós-treino. Ela aumenta o aporte proteico na dieta, sim. Mas ela tem um mecanismo diferente e fontes diferentes do que o Whey Protein. O Whey Protein é a proteína do soro do leite. Todo mundo chama de Whey, né? Whey. E eu sempre falo também que o Whey Protein não tem vegetal. Tipo, vou tomar um Whey de ervilha. Não é o Whey de ervilha, não é o Whey de amêndoa, né? Porque tem veganos, por exemplo, que são ou vegetarianos estritos, né? Pessoas que não consomem nada, nem queijo, nem leite, nem ovo, nada de origem animal. né? Não consomem Whey Protein, né? Não, porque vem do soro do leite, né? Entendi. Vem do leite, então vem da vaca. Então, acaba sendo utilizadas proteínas vegetais. Mas proteína vegetal não é Whey. Proteína vegetal é proteína vegetal. Whey Whey Protein significa proteína do soro do leite. Então, se eu falo Whey de ervilha, eu tô falando errado. Tá? Mas é o apelido. Que tudo virou Whey, né? Vou tomar meu Whey. Virou um apelido carinhoso, Whey, é verdade. Mas ele é essa proteína do soro do leite, então ele vai ter os impactos disso. Vamos lá, como é que é a gente, traduzindo bem claramente, né, assim? A proteína do soro do leite é aquela que... Vamos colocar um leite na panela, esquentar ele um pouquinho, botar um pouquinho de limão dentro. Sabe que ele vai coalhar? Já fizeram isso? Então, o que sobra dessa coalhada é a coalhada, que a gente, né, pode filtrar e fazer o queijinho e tudo mais. E a parte líquida... É o soro. É o soro. E é isso, então, que a indústria usa. E o Whey foi comercializado no início dessa forma, porque era uma parte que era jogada fora ou era dada para os animais, para alimentar os animais, né? E a indústria viu um potencial nisso, começou a se estudar isso e conseguiu se ver bons resultados para aumento de massa muscular devido ao perfil de aminoácidos que são as moléculazinhas que fazem as proteínas, né? A gente tem 21 aminoácidos, eles se juntam de maneiras diferentes, formando diferentes proteínas no nosso corpo. Então, foi isso que a indústria encontrou. E aí, vem o Whey Protein para o mercado, de 3 formas. Então, Whey Protein pó, né, claro, mas ele vai ser concentrado, hidrolisado ou isolado, que são as 3 formas do Whey. E hoje, comercialmente, a gente encontra eles misturadinhos, assim. Então, essa é a principal diferença na prateleira da loja de suplementos, da farmácia e até mesmo do mercado, porque vende no mercado também, né? Que é Bom, eu chego lá e vejo assim, meu Deus, quanto Whey, quanto tipo diferente, qual que é a diferença entre eles, por que o preço deles é diferente, né? Então, claro que isso diz muito da qualidade e de qual tipo desses 3 que estão lá dentro. Quando eu falo de um Whey Protein concentrado, o que é o concentrado? Pegou aquele líquido, virou pó. Então, ele tem proteína, sim, mas ele também tem gordura e carboidrato. Quando eu falo dele isolado, eu já entendo que eu isolei alguma coisa. Então, o que isolou? Proteína. Né? Então, ele tem uma quantidade de proteína maior.
E o hidrolisado, hidrólise, né? Quer dizer aquele processo de quebra. Então, eu pegar a proteína bem grande, começar a fazer processos nela e quebrar essa proteína para proteínas um pouquinho menores que meu corpo consiga digerir mais rápido. Essa é a pegada. E por que se mistura, né? Então, muitas vezes para baratear custo, tem um produto barato, com uma concentração proteica boa, né? E aí sempre vale a leitura de rótulos, que eu já falei várias vezes, né? Então, assim como para os produtos que eu compro na prateleira do mercado de alimento, de preparações, enfim, aquele alimento que está primeiro na lista de ingredientes é o que está predominante. É o que tem mais. É o que tem mais, né? Então, se eu for comprar um whey protein e quero maior quantidade de isolado nesse whey protein, ele tem que ser só isolado. 100% isolado, ou o primeiro ingrediente tem que ser o whey protein isolado e não concentrado, né? Então, esse é um olhar importante. E além disso, daí o que muda, né? O que muda? Bom, o whey protein concentrado, como ele essa primeira fase dele, por assim se dizer, né? Essa primeira transformação dele, ele não é isolado, não é tão processado. Ele é mais barato, ok, ele vai ter carboidrato e gordura, então ele acaba aumentando o aporte calórico na dieta. Então, se você quer emagrecer, por exemplo, diminuindo caloria, mas aumentando proteína, talvez o whey protein concentrado não seja a melhor estratégia. Entendi. Tudo bem? Olha só. Então, esse é um olhar importante. É que às vezes, né, a gente vai só pelo preço na farmácia, ou pelo rótulo do produto, né, ou na loja de suplemento, enfim. Então, você tem que entender o que você quer. Um whey protein isolado, por exemplo, só isolado, que tem uma maior quantidade de proteína, ele é um pouco mais caro. E aí, quanto você está disposto a pagar, né? E aí, também tem que ver que... Vamos lá, isso é uma coisa que eu sempre falo muito, assim, até em sala de aula, quando eu dou aula, quando eu tô com um paciente, né, ou conversando com alguém, explicando um pouco disso. Se eu for comprar um whey protein, gente, para colocar também numa preparação, numa receita, misturar com leite, misturar no café, não gasta dinheiro. Porque daí, por que você tá pagando por um produto que, claro, tem que olhar todos os objetivos, tá, gente? Isso é bem individual. Mas por que eu tô comprando um produto que eu paguei tão caro para estar misturando ele depois? Por que ele passou por todo aquele processo de hidrólise e agora eu tô misturando ele numa proteína de novo, né? Então, às vezes, não faz sentido eu usar, por exemplo, um whey protein hidrolisado com uma maior quantidade de hidrolisado. Hoje a gente já não acha ele só hidrolisado no mercado, porque é inviável financeiramente, né? Então, tá lá com mais hidrolisado. Eu misturar no leite, poxa, que sentido que faz, uma vez que eu peguei e levei para a indústria, quebrei, esse processo foi caro para quebrar, e agora eu tô misturando numa proteína que eu tenho uma dificuldade para digerir, né? Então, precisa se olhar. Hoje eu digo que eu gosto de whey, é um dos produtos que eu mais indico, inclusive, principalmente para hipertrofia, para emagrecimento a gente usa também, né? Para idosos se usa muito whey protein. No hospital, para paciente desnutrido, a gente usa muito whey protein, uma proteína barata, de boa qualidade. Porém, a gente precisa calcular o total de proteína na dieta. E hoje, o que acaba acontecendo? Eu vou tomar o whey protein para substituir refeição ou para dar mais proteína, né? No dia a dia. Então, assim, será que precisa? Hoje a gente se questiona muito no ponto de manhã eu acordo, eu como um pão com queijo, com ovo, tomo um pouco de leite e tudo mais. Daí depois eu como um iogurte. Daí depois eu como no almoço feijão, como carne, né? E aí eu vou olhando para as proteínas ao longo do dia. Será que eu não supro a minha quantidade proteica? Por que eu estou suplementando a mais se muitas vezes pela alimentação eu consigo, né? Então... O ideal é fazer uma avaliação antes, Exatamente. Então, né, Camila, pelo que eu tô sentindo. Porque assim, tu falaste aí que o whey tá no supermercado, por exemplo. Tá. A impressão que dá é que estando no supermercado a gente pode consumir à vontade. A impressão que me dá é essa. Tipo, eu posso ir lá comprar uma lata de whey e começar a comer em casa de acordo com o que tá indicado lá na lata. Mas, como tu falaste, talvez não seja necessário. Para quem está tomando isso? Exato, isso é bem importante a gente olhar. Faz sentido, até mesmo financeiramente. Às vezes a gente começa um plano alimentar ou quer mudar os hábitos. É caro começar a academia, é caro ter um personal, é caro melhorar a alimentação, é claro um monte de outros suplementos que você vai ter que colocar no teu dia a dia. É caro. Né? Aí não necessariamente é uma fórmula, uma receita de bolo que serve para todo mundo, ou com a mesma quantidade para todo mundo, ou no mesmo horário para todo mundo, né? O whey, ele pode ser uma estratégia, com certeza. Assim como diversos outros suplementos para pessoas que muitas vezes não conseguem comer em determinado horário, né? E aí a gente acaba falando isso, às vezes, muitas vezes paga tão caro num pote de whey, quase R$200 para um bom whey. Caramba. Né? E aí... não tá comendo fruta, não tá comendo verdura, não tá... Tão mais barato e saudável, aí, né? E aí eu me pergunto, bom, né? Hoje a gente pode olhar esses whey que tem uma quantidade maior de proteína no mercado, já viram?
Tem whey protein agora que tem 22, 25 gramas de proteína num iogurte, sabe? Que tem whey dentro. Você vai pagar 8, 9, 10 reais um iogurte desse. Se você for para um outro iogurte natural, você às vezes paga num iogurte, não numa bebida láctea, tá? Vamos falar bem a verdade. A gente tá pagando R$2,39, né? Comprei ontem, R$2,39, enquanto o outro que eu fui olhar na prateleira tava R$8,70. Então, né, R$8,69, porque os mercados gostam dos 9 no final, Adoro. né? Pra enganar a gente. 3 vezes mais cara. Mas então a gente olha para... Exato, né? E aí, às vezes, eu posso fazer um balanço, um equilíbrio e posso estar economizando nesse lado. Tirando que, claro, a gente tem todo um outro olhar para alguns pontos que vem assim, estou usando whey agora e não reparo que aquilo pode ter me levado a uma outra situação. Isso que eu ia perguntar, quais são os problemas que o whey pode causar, né? Porque imagino que tem alguma coisa aí também que até o uso em excesso, imagino eu, né? Que de ruim pode gerar aí? O uso em excesso, isso. É importante falar que algumas pessoas que têm problemas renais e problemas no fígado não é interessante. É interessante sempre procurar por um profissional, né, médico, nutricionista, para estar constando e falando, principalmente em dietas restritas de proteína, tá? É muito importante. Mas o excesso e o uso prolongado, diário, prolongado em alta quantidade, pode levar, sim, a problemas renais e no fígado. Ponto, né? Mas eu tomo bastante água. Não é só por aí, né? Que vai proteger ali. E outra coisa é, quem tem alergia à proteína do leite de vaca não pode, né? Então, porque vem do leite, né? E outra situação é, quem tem mais susceptibilidade à acne, mais tendência à acne, tá? O whey protein pode aumentar a acne em face e em tronco. Independente da idade? Independente da idade, Pancho. Independente da idade. Claro que em mulheres no ciclo menstrual vai ter mais essa tendência, ou que tem alguma desregulação hormonal vai ter mais essa tendência, né? E aí precisa olhar um todo. Claro, muitas vezes tá usando whey, tá usando outras questões também. E aí vai fazer anabolismo, pode aumentar essa questão de espinhas, de acne, né? Eu vejo hoje muitos adolescentes já têm acne, já tem a tendência. E aí consomem mais whey protein, ou esses iogurtes com whey, ou esses produtos com whey, né? Porque tudo que é fit tem whey, né? Toda receita que é fit tem whey, não é assim? Verdade. Né? Então é uma atenção que a gente precisa ter. Vamos lá rapidão que eu preciso mandar as mensagens aqui dos nossos ouvintes. Essa aqui, Camila, eu vou te pedir para responder super rápido, porque até quero sugerir que a gente trate de um quadro aqui só sobre creatina. Vamos falar de creatina, sim. Manu tá pedindo aqui, ó. Bom dia, queridos. Camila, mas a creatina dá uma inchadinha, né? Dá, Manu, dá. Eita. Dá. E assim, ó, vou até te dizer, tá? A gente repara na prática, inclusive na drenagem linfática, as pessoas que fazem uma retenção de líquido. Então, assim, às vezes pode sim fazer retenção de líquido e até aumentar a celulite em mulher, tá? Em homem não faz essa tendência, mas em mulher, sim. Só prejuízo pra nós, né? Renato também tá aqui, ó. Bom dia. Se eu não estiver treinando, posso tomar whey protein ou creatina? Ou é recomendado tomar só se estiver malhando? Obrigada, Renato. Tu pode tomar, Renato, desde que tu queiras aumentar o teu aporte proteico que tu não consiga pela alimentação. Senão eu não vejo muito sentido não, tá? Muitas vezes no dia a dia a gente consegue suprir com comida o que não vai precisar desse gasto, né? Porque, gente, creatina tá caro, tá? Não sei quem toma aí, quem compra, mas creatina não precisa ter lá o selo, a gente pode conversar disso e vai falar de creatina em outro momento, mas tá caro, o suplemento tá caro porque aumentou fora, né? Como eu sei que preciso de proteína? Como eu fico sabendo se a tua preciso necessidade... de suplementar ou não? Tu vai precisar procurar um profissional nutricionista para olhar para o teu cardápio, para olhar para tuas necessidades, analisar um todo, ver se tu tá treinando, tá ganhando massa muscular ou não tá, se tu tá tendo algum sinal e sintoma de deficiência, se tem perdido resistência, né, força. Então tem umas questões que a gente olha e sempre a gente faz um recordatório 24 horas, um registro alimentar de 3 dias ou mais, para que a gente possa jogar isso num programa, calcular se a quantidade de proteína que você está consumindo bate com o que você precisa para as tuas necessidades, para o teu peso e para tuas atividades diárias, né? Entendi. Então esse é um ponto bem importante. Muitas vezes, Pancho, eu vou te dizer já na prática clínica, a gente não vê uma deficiência de proteína, a gente vê um reajuste de macronutrientes que precisa ao longo do dia. Carboidrato, proteína e lipídio ao longo do dia. É isso, sabe? Não é nem muitas vezes só a falta, não. Chilita quer saber se você atende plano só particular. Bom dia, Chilita. Obrigada pela tua companhia sempre aqui no Jornal da Mix. Obrigada. Acessa lá o arroba. Qual é o teu arroba, Cami?
Camila Spinelli Nutri, e a gente conversa depois, fica bem tranquilo, tá? Mas só pra falar, né? Nutricionista por plano de saúde, acho que isso é importante. Plano de saúde, muitas vezes, só aceita pro médico porque o plano é plano médico. Então, muitas vezes, se você procura um nutricionista pelo plano, o plano ele vai ter, por exemplo, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, que atende lá no plano, lá na sede do plano, sabe? Pra não falar nomes aqui, até de alguns. Claro. Mas, muitas vezes, você consegue até pegar uma notinha ou alguma coisa e pedir um desconto do teu plano, tá bom? O que o plano paga não é permitido pro nutricionista, diante do código de ética e do conselho, aplicar esses preços, tá, Xilita? Então, por isso que vai ser muito difícil encontrar um nutricionista que atende por plano. Muitas vezes vai ter pacote, vai ter alguns descontos dentro do que é o permitido por nós, né, pelo sindicato e tudo mais, tá bom? Tem que criar um plano médico não, né? Um plano de nutricionista. Fundamental. Tem plano odontológico, tem plano funerário, tem plano... Falando bem a verdade, né, Ponte, preveniria tanta doença, não precisaria gastar tanto com saúde pública. Eu já acho que tinha que ter Minha Nutri Minha Vida. Eu concordo. Eu sempre brinco que a gente tem que ter um farmacêutico para chamar de seu na nutrição, porque quando a gente fala de suplemento e tudo mais, a gente precisa de um farmacêutico do nosso lado, né? Assim como quando a gente trabalha com comportamento alimentar, a gente precisa do psicólogo, então tem um psicólogo para chamar de seu. Eu sou também do hashtag tem uma Nutri para chamar de sua, viu, Isso aí. Nada de interesses pessoais, só saúde pública mesmo. Com certeza. É isso aí. Maravilha, Cami, obrigada por estar aqui com a gente mais uma quarta-feira. Obrigada e até quarta que vem. Até lá. Jornal da Mix. Oferecimento. Você pode estudar ainda esse semestre. Graduação EAD é na UniaSelv. O EAD mais perto de você. Toyota, agora é Barigui e Tarpan. A sua concessionária Toyota para Blumenau e Rio do Sul. E Cooper Super. Compre online em minhaCooper.com.br.